Muito bem, amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa jornada. Que Deus possa nos abençoar, nos conduzir, que possamos crescer e aprender muito com o Senhor. Tenho a mais absoluta certeza de que Deus está conosco. Será uma jornada, como você já sabe, de 4 dias, onde nós vamos aprender muitas coisas. E aqui nós vamos nos emocionar, nós vamos nos inspirar, nós vamos aprender, nós vamos crescer, porque eu e você fomos escolhidos por Deus para vivermos os últimos segundos da história da humanidade. E eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus tem um plano para você dentro da obra dele, dentro do sonho de Deus para o evangelismo, para o avanço do reino de Deus na terra. E se você está aqui nessa live agora, é porque você tem um desejo no coração de servir a Deus de maneira melhor, mais eficiente, com mais espiritualidade e, óbvio, com resultados. Todos nós queremos despovoar o inferno e povoar o céu. Todos nós. Nós queremos nossos familiares conosco na eternidade. Não faz sentido você ir para o céu e o seu filho não ir. Não faz sentido você ir para o céu e o seu pai e a sua mãe ficar. Por isso, eu e você precisamos trabalhar muito, primeiramente com os de dentro de casa. E como é difícil isso, como é complexo a gente conseguir alcançar o coração de quem mora debaixo do mesmo teto. E nessas lives a gente vai abordar esse tema também. Como é difícil, às vezes, testemunhar na faculdade, como é difícil testemunhar no trabalho, qual é a abordagem certa. A gente vai conversar bastante durante esses 4 dias. Então você já sabe, a nossa jornada começa hoje, mas amanhã nós teremos também na segunda-feira e encerraremos na terça-feira. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter se inscrito e obrigado por você estar aqui com a gente. Que Deus abençoe muito você, sua vida e sua família. E antes de começarmos a live, eu gostaria de convidar aqui alguém muito especial para que dê boa noite para você, porque eu acho que vale a pena a gente começar essa live juntos. Boa noite para todos vocês, é uma alegria estar junto com vocês nesse início dessa jornada. Nossa família tem preparado com muito carinho há pouco mais de um mês essa jornada e nosso desejo é que o Espírito Santo enche o nosso coração para que a gente possa aprender e anunciar as boas novas da salvação para mais e mais pessoas. Uma boa jornada! Obrigado, Luciana. Você não pôde sentir o coração dela, mas eu senti aqui assim, dum, 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 dum. Queridos, o Gabriel tá lá no quarto, a Sofia dormiu, mas é muito legal ter a sua participação. Então, antes de nós orarmos para começarmos nossa jornada, eu quero pedir que você compartilhe essa live, certo? É muito fácil você compartilhar. Tá vendo esse aviãozinho que tem aqui? Tá vendo que tem aqui um triângulozinho? Clique nele e aí vai aparecer os teus contatos. Você envia para um monte de gente e aí você já começa o processo de evangelização para que outras pessoas possam participar. Nós já estamos com 1.400 pessoas aqui na live e nós vamos crescendo à medida que a live vai sendo apresentada para outras pessoas e já começa você. Você é um baita de um missionário, uma missionária, e eu tenho certeza que isso vai ser muito legal. Quando você compartilhar a live aqui, já vai expandir para muitas pessoas. Pela graça de Deus, já vamos chegar daqui a pouquinho a 2.000 pessoas. Mas você tem um papel assim fundamental nisso. Quando você clicar ali no aviãozinho, você vai espalhar, o pessoal vai ficar sabendo da live e a turma está chegando. Eu quero pedir desculpas a vocês porque nessa última semana eu me tornei o chato da inscrição. Tudo que eu falei nas redes sociais era para inscrição, mas era para que você participasse e eu vou te explicar por que eu tive que ser tão incisivo para você entender o tamanho da dimensão que eu e você estamos vivendo nesse momento. E eu quero começar com uma oração. Depois da oração, eu já vou direto para um texto bíblico. Eu espero que esse texto bíblico esteja gravado e sublinhado aí na sua Bíblia e gravado no seu coração, ok? Então vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar, para Deus
nos conduzir você e a mim, que estejamos em sintonia no mesmo Espírito de Deus e que a gente consiga aprender e se desenvolver muito aqui nessa live. 1 hora sendo capacitados, treinados e entendendo o plano de Deus para você, para a sua vida. Então, se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, te agradecemos porque o Senhor está nos unindo aqui nessa live. Nós queremos aprender, nós queremos entender, nós queremos ser instrumentos em tuas mãos. Essa é uma jornada do instrumento de Deus. Homens e mulheres, idosos e crianças, todos queremos ser usados por ti. Todos somos chamados para a missão. E nós queremos, nesses últimos segundos da história da humanidade, sermos úteis, vasos úteis na pregação do teu evangelho. Por isso, Senhor, separados por milhares de quilômetros, mas unidos no mesmo amor do teu Filho Jesus, pedimos que o Senhor abra as nossas percepções mentais e que esse momento, essa jornada, hoje, amanhã, depois segunda-feira e terça-feira, sejam momentos únicos, marcantes e determinantes na nossa jornada ao teu lado. Fique conosco, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Querido, eu quero ler com você Lucas no capítulo 10, no verso 2. É um texto para mim importantíssimo para a gente ter por base de por que essa jornada está acontecendo. Lucas no capítulo 10, no verso 2, diz o seguinte: E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Bom, aqui nós encontramos Jesus, aquele que não erra, aquele que não mente, aquele que não tem equívoco em suas palavras, dizendo o seguinte para você e para mim: a seara é muito grande, mas os ceifeiros, eles são poucos. Então, como que a gente vai pregar esse evangelho para toda nação, tribo, língua e povo? Como a gente vai fazer isso? Se os ceifeiros são poucos e a seara é muito grande. Bom, o que a gente precisa fazer? Trabalhar com inteligência e com união, com unidade. Aliás, foi essa a oração sacerdotal de Jesus em João 17, quando ele disse: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um. E o que nós estamos fazendo aqui é agora tentar afiar esse machado para cortar bem e com eficiência essa seara, essas árvores. Então, quando eu percebi que eu sozinho não consigo levar o evangelho, eu estava no Novo Tempo. E na época, o Está Escrito tinha um Facebook de 1.200.000 pessoas. E eu pensava assim, gente, se esse 1.200.000 pessoas, se todos espalharem a mensagem, a gente vai alcançar os 200 milhões de brasileiros. A gente vai chegar, esse 0,5% consegue chegar no todo. E eu comecei a trabalhar um processo em WhatsApp, Instagram, YouTube e Facebook, para que você compartilhasse as minhas falas, os meus vídeos. E você sabe que eu faço muito vídeo, e eu sempre dizendo, marque seus amigos, compartilhe, etc. Isso foi um passo. Depois o Espírito Santo foi me conduzindo e ele foi me mostrando um outro aspecto muito importante, que é muito bom você compartilhar. Como eu pedi para você compartilhar, espero que você já tenha feito aqui, com um aviãozinho, vamos chegar aqui a 2.500 pessoas. É só você compartilhar com seus amigos através do aviãozinho, marque seus amigos, etc., para a gente chegar aqui a 2.500 pessoas. E isso é muito importante, tá tudo certo. Mas isso não é suficiente, sabe por quê? Porque você precisa ser um instrumento de Deus. Você, não eu. Eu preciso ser porque Deus pediu que eu fosse. Mas Ele também pediu que você fosse. O sacerdócio de todos os crentes. E se você está aqui nessa live, é porque de alguma maneira o Espírito Santo tem incomodado você, tem incomodado o seu coração no bom sentido, para você fazer mais por Cristo, para você ir além, para você exercer seus dons, seus talentos na pregação do Evangelho. Agora a grande questão é como fazer isso, de que maneira a gente pode fazer isso. E é disso
que vai se tratar a jornada. Instrumentalizar você e mostrar que você é tão capaz quanto qualquer pessoa. Eu não sei qual é o pastor, qual é o padre que você admira. Talvez seja Fábio de Mello, talvez seja o pastor Luiz Gonçalves, talvez seja o pastor Cláudio Duarte. Eu não sei quem você admira, mas de uma coisa eu sei: você pode ser um instrumento tão poderoso nas mãos de Deus quanto qualquer um deles. E é difícil muitas pessoas entenderem isso porque elas não conseguem crer, elas não conseguem acreditar nisso. E sabe por que elas não conseguem acreditar? Porque existe um conflito entre o bem e o mal aí na sua mente, e Satanás dizendo assim: não vá para a seara, você não é capaz. Não vá para a seara, não vá evangelizar, porque você não é tão bom assim. Você está cheio de pecados, você tem um monte de defeitos. Olha para você, você não devolve dízimo. Olha para você, você mentiu. Olha para você, você vive falando mal dos outros. Você não é digno. E o inimigo, ele tenta pressionar você, dizendo que você não tem talento, que o outro tem talento, você não. É claro que ele faz isso com você. Ou você acha que o inimigo de Deus nunca fez isso comigo? Nunca me fez com que eu me sentisse pequeno, menor, desprestigiado, desvalorizado? Você acha que não? É claro que sim. E para você entender um pouco melhor tudo isso, eu quero explicar para você uma coisa. Muitas pessoas acham que eu nasci com um talento especial, que eu nasci com um dom de pregar, de falar. E olha, Deus sempre me fez falar muito. Desde pequenininho eu falo pelos cotovelos. Minha mãe e meu irmão que o digam, o quanto eu sempre falei pelos cotovelos, ficava contando piadinha, historinha, o que é. Sempre fui uma criança, mas uma criança absolutamente normal, como qualquer outra. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Não é só a questão do dom. Deus entrega dons, Deus entrega talentos, mas as pessoas elas têm dificuldade de entender que é muito tempo de treino, muito tempo de esforço, falando e pregando para as paredes, falando e pregando para o espelho. As pessoas elas pensam que é assim, é simples, é fácil. Ah, para o Ivan é fácil. Não, não é. Existe dedicação por trás. Existe um menininho que quando tinha seus 16 para 17 anos, se sentiu chamado por Deus para pregar o Evangelho, mas você acha que eu sabia pregar? Olha, eu vou contar para você como eu falei pela primeira vez alguma coisa espiritual que eu me lembre. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu era só um garotinho junto com tantos outros. E naquele período, naquela época, eu estava no primeiro ano do ensino médio e a minha turma era muito grande. Eu estudava no Colégio Curitibano Adventista, no bairro do Bom Retiro, CCA Bom Retiro. E eu estudava no anfiteatro. E naquela época, os pastores, eles sempre andavam assim de camisa social, calça social e sapato. Era assim, quando eles estavam em esporte, eram assim. Mas eles sempre estavam de terno, gravata. Mas o professor de religião, os que eu tinha, sempre de camisa, calça social e sapato. Até que apareceu um pastor chamado Paulo Rojaime. Naquela época ele era muito de vanguarda, ele era revolucionário, porque ele apareceu de jeans, tênis e camiseta. E aquilo para nós era muito diferente, o que me chamou muita atenção. E um dia ele olhou para mim e falou assim: Ivan, eu queria que você desse uma aula de religião para mim. Eu falei assim: como assim? Ele falou: é uma aula, você vai dar uma aula do quê? Mas do que você quiser, mas é uma aula de religião. E eu aceitei o desafio mais por não saber dizer não do que por vontade de fazer. Cheguei em casa desesperado e falei para minha mãe: mãe, eu tenho que dar uma aula de religião. Isso era segunda-feira. Na quarta-feira, o que eu faço? E a minha mãe pegou e me deu a ideia: fale sobre Sansão. E aí eu pensei assim: a Sansão tem clima, né? Porque é fortão, etc. Pensei, tem clima, eu acho que eu vou falar sobre Sansão. E ela me trouxe um livro, Patriarcas e Profetas, e me mostrou onde estava na Bíblia, que era Juízes 13. Eu li a história no livro Patriarcas e Profetas, li na Bíblia, fiz um monte de anotação e eu fui para a sala de aula. Como que você acha que eu fui?
Eu fui morrendo de medo. Eu fui tremendo. Eu não consegui dormir na noite anterior. Eu tremia de todo jeito, de todo lado. Eu tinha que encarar a turma mais bagunceira do colégio. 53 alunos. A aula era uma aula antes do recreio, então a meninada já queria sair correndo. Mas sabe, eu fui com medo mesmo. Com 15 anos, eu fui. E eu falei. Agora, você acha que foi um baita de uma mensagem, né? É claro que não. Eu nem me lembro o que eu falei, mas deve ter sido assim, ralo, aguinha com açúcar. Mas Deus, de alguma maneira, estava tocando no coraçãozinho daquele menino de 15 anos para dizer assim, você vai fazer isso o resto da sua vida. A primeira vez que eu fui pregar, que foi na igreja do Cotolengo, em Curitiba, eu fiz o meu próprio sermão. E eu dizia que aquilo era sermão, né? Mas aquilo não era sermão, aquilo era arremedo de sermão. Mas eu tremia, eu suava, eu pingava de pânico, o microfone tremia. Então é assim, tudo no reino de Deus começa pequeno. Você não precisa pensar que você precisa imediatamente alcançar milhões de pessoas para Cristo, centenas de pessoas para Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes um videozinho meu de 3 minutos a pessoa olha para minha cara e diz assim, eu não quero ouvir esse cara nunca na minha vida. E eu não consigo levar Jesus para ele. Mas se você fizer o seu trabalho, de repente um sorriso seu, você que está perto dele, talvez você consiga chegar e eu não consigo chegar. Essa é a beleza da diversidade da pregação do Evangelho. Essa é a beleza. Por isso, eu queria que você tirasse o conceito de que você não é capaz. Porque a missão é de Deus. A obra é dele. E eu não sei se você já parou para pensar, para refletir, que a obra é de Deus. Então, quem vai capacitar você é Deus. Não é a tua inteligência, não é a tua eloquência, não é a tua capacidade. Deus nunca procurou homens eloquentes, inteligentes, capazes, versáteis. Olhe quem ele escolheu para ser discípulo dele. Ele sempre procurou corações sinceros. Então você pode ser uma menina que hoje está lutando contra a depressão. Você pode ser um advogado mexendo com processos, você pode ser um médico, você pode ser um vendedor, um representante, um funcionário público, você pode ser um estudante, não importa quem você seja. Deus, ele quer usar você e Jesus Cristo disse assim, ore para que Deus mande ceifeiros para essa seara. E é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo assim, Senhor, traga os ceifeiros. Vamos formar um exército, porque se você não for pregar o Evangelho agora, quando que você vai pregar? Você vai postergar isso até quando? E agora eu vou abrir um pouco meu coração aqui para você. Eu tenho visto ao longo do meu ministério muitas pessoas dizerem assim, não, mas eu prego o Evangelho pelo exemplo. Verdade? Só porque você não bebe, não fuma? Eu quero dizer para você que existem ateus que não bebem e não fumam. Você prega pelo exemplo, porque você não vai para baladas? Eu conheço pessoas que fazem cursinho, estudantes que fazem cursinho, que também não vão para balada. Pregar o Evangelho, ele não é tão passivo assim. Ele precisa ter uma dose de coragem. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele disse assim, aqui em Mateus 28, preste atenção para você compreender qual que é a missão que Jesus deu para você e que deu para mim também. Mateus 28, verso 19, olha só o que diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e estarei sempre com vocês até o fim do mundo. A missão não é ensinar. A missão é fazer discípulos. Essa é a primeira, essa é a missão. Porque ensinar é muito mais fácil do que fazer discípulos. Por exemplo, eu posso gravar aqui 50 sermões doutrinários
colocar na internet. Estou ensinando, mas não é essa a missão. A missão não é só as pessoas perceberem que você é diferenciado. Porque não bebe, porque não fuma, porque não vai para balada, ou porque isso, porque aquilo. A questão é outra. A questão é você fazer um discípulo. Então, pega papel e caneta, espero que você já tenha aí papel e caneta, porque você vai... A primeira coisa que você vai fazer, você vai pedir que o Espírito Santo mostre para você uma pessoa para você discipular. Não 2, não 3, uma pessoa. Não é você quem vai escolher. Todos nós estamos proibidos de escolher quem vamos discipular. Você vai orar ao Espírito Santo para que ele te mostre quem. Porque é o Espírito Santo que vai convencer da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que convence você da justiça, do pecado e do juízo. É ele que vai conduzir as pessoas. Logo, você não pode escolher a pessoa, porque você não tem condições de escolher, nem eu. Então você não vai pensar assim, eu vou escolher a minha avó. Não, não é assim. Você precisa passar tempo lendo a Bíblia em oração para que o Espírito mova o teu coração para você escolher uma única pessoa. E aí você vai descobrir o processo de evangelizar da maneira correta, que é discipulando. Sabe o que é discipular? Discipular é amar. Discipular é amar. E sabe o que a gente faz com quem a gente discipula? A gente liga para a pessoa, a gente vê um verso da Bíblia no nosso culto, a gente digita e manda para ela. A gente se aproxima dela com amor, com afeto, com carinho, com dedicação. É isso que a gente faz. A gente vai discipulando, a gente se importa com a pessoa, a gente ama aquela pessoa, a gente se doa àquela pessoa, a gente reserva um dinheirinho. Se for necessário, se essa pessoa precisa de um dinheiro, se ela precisa de alguma coisa, a gente separa também dinheiro para poder ajudar. Isso é discipular. É atendê-la nas suas necessidades. É você falar assim, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Aí você descobre que ela está desempregada. E aí você vai procurar serviço, trabalho junto com ela e por ela. Você vai descobrir que eles estão passando por um problema familiar. E eles talvez não tenham condições de pagar um psicólogo. Então, ou você vai pagar o psicólogo se você tiver condições, ou você vai conseguir um psicólogo, uma psicóloga que faça um trabalho missionário por aquela família para reestruturar aquela família. É você se entregar, é você se dedicar dentro do processo do discipulado. Depois que você amar essa pessoa, que você passar tempo em oração, intercedendo, vai chegar um momento onde essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo e vai abrir espaço para que você ensine ela. E aí você vai poder ensinar meus vídeos através da sua pregação, através da sua forma de ser, de falar, de agir. É você. Você vai criar junto com o Espírito Santo um caminho para que isso possa acontecer na vida dessa pessoa. Então, esse é o caminho. Pegou a ideia? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai orar, pedindo que o Espírito Santo mostre para você alguém, para você discipular. Você vai orar e Deus vai mostrar essa pessoa para você. Depois você vai fazer o quê? Você vai lá ensinar a Bíblia para ela? Não, você vai amá-la. Você vai se aproximar dela. É por isso que não dá para você querer abraçar o mundo. Quem quer abraçar muito, aperta pouco. Você vai orar por ela, você vai amar essa pessoa, você vai atendê-la em suas necessidades, você vai se aproximar, você vai convidar para um lanche na sua casa, você vai visitá-la, você vai cuidar dessa pessoa. Você está fazendo um processo de discipulado. Quanto tempo demora um processo de discipulado? Às vezes, amigo, demora uma vida. Eu quero lembrar para você o seguinte: Noé parecia um idiota até o dia que choveu. Noé parecia um bobo até o dia que choveu. 120 anos ele parecia um bobo até o dia que choveu. Sabe o que isso significa? Continue construindo.
Continue discipulando. É sua filha que você precisa alcançar? É o seu filho que você precisa resgatar? Quem você precisa buscar? Seu pai? Sua mãe? Quem precisa vir? Quem o Espírito Santo vai tocar no seu coração? Agora, eu vou explicar uma coisa para você que é óbvia. Você não pode levar alguém a algum lugar se você não foi ainda. O que eu vejo é que são muitas mães querendo que os filhos se convertam sem que elas tenham se convertido. Algumas pessoas até hoje confundem convicção de conversão. Convicção, amigo, você lê a Bíblia, entende, aceita, está convicto. Mas isso não tem a ver com conversão. Conversão é relacionamento com Jesus. Conversão é você acolher e não apontar o dedo. Sabe, eu gosto muito da parábola da ovelhinha que se perdeu, porque a postura do pastor é linda. A postura do pastor, quando ele chega perto da ovelhinha, ele não diz assim: que coisa, hein? Olha só o que você fez, olha como você me deixou triste, aqui tarde da noite eu procurando você, preocupado com você, olha lá as 99, por que você não é como as outras, olha o trabalho que você dá, elas estão lá no aprisco, eu tive que deixá-las sozinha por tua causa. Não, o bom pastor ele simplesmente pega e se alegra, ele faz uma festa, há um regozijo porque ele achou a ovelhinha que se perdeu. Qual é a ovelhinha que se perdeu que Jesus quer que você alcance? Ah, queridos, eu fico pensando, aqui tem mais de 3.000 pessoas. E você sabe, depois esse número aqui vai se multiplicar. Vão ser 15, 20, 30 mil pessoas que vão ter assistido essa live aqui. Vocês já imaginaram se 30 mil pessoas, se cada uma delas se dedicar a uma única pessoa? Você não precisa querer abraçar o mundo, lembre-se, quem quer abraçar muito aperta pouco. Escolha com a unção do Espírito Santo uma única pessoa e jamais dê ouvido a Satanás de que você não é capaz. Ah, eu sou muito jovem, eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou trazer alguém na minha casa que olha a minha casa com o sofá rasgado porque eu não tenho uma casa bonita, eu nem carro tenho? Pare de ouvir essa voz, porque essa voz não é de Deus. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Pedro largou tudo, largou as redes, largou o barco, largou a pesca maravilhosa e seguiu. Então você precisa pôr isso no coração. Então para de se comparar dizendo assim, não, por fulano é mais fácil, porque ele tem condições, porque o fulano tem... Não! Deus quer usar você como... Você acha que Deus não sabe que você tem limitações financeiras? Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não sabe que você tem limitações acadêmicas? Talvez você não tenha tido oportunidade de fazer 1, 2, 3 faculdades, mestrado, pós-graduação. E daí? Pedro estudou? Um sermão de Pedro, 3.000 convertidos. Sabe qual é a diferença? A diferença é que a conversão não se dá pela eloquência, não se dá pela capacidade intelectual, não se dá porque um indivíduo conhece tudo de Bíblia. Não! A conversão se dá pela sua consagração. E sabe o que eu percebo, que eu descubro, que eu percebo? É que a gente fica rodeando Jericó e nunca grita. A gente está sempre rodeando, muda o método, uma hora é pequeno grupo, outra hora é evangelismo público, outra hora faz isso, outra hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, é Semana Santa, outra hora faz isso, evangelismo, e é colheita, e a gente e vai, e a gente não grita. Sabe por quê? Porque a gente está dependendo de métodos. Você acha que alguém não foi alcançado porque a gente está com o método errado? As pessoas não são alcançadas, sabe por quê? Porque quando elas olham dentro dos meus olhos e dos seus olhos, o máximo que elas veem são lágrimas. Mas o dia que eu e você apresentarmos Cristo, essas pessoas verão sangue nos olhos de Cristo. Elas perceberão o tamanho do valor que elas têm em Jesus. O mundo padece, o mundo sofre, As pessoas estão desesperadas. Você sabe qual é uma das minhas frustrações?
à medida que as redes sociais vão crescendo, é que eu não consigo atender as pessoas que me procuram. Pessoas que querem se matar, pessoas que pensam em aborto, pessoas que têm depressão, pessoas que estão se sentindo próximas de serem possuídas pelo inimigo, toda sorte de maldade. Mulheres que são espancadas emocionalmente dentro de casa, pedindo socorro e ajuda. E eu fico aqui pensando, eu não consigo, eu não dou conta. Então chega um momento que eu falo assim, se eu não pedir ajuda, e se nós não nos unirmos para que você entenda que você precisa discipular uma pessoa, são 3.300 pessoas aqui. Se você pegar uma pessoa para discipular, e aí nós discipularmos e trouxermos uma pessoa para Cristo, querido, você já levou uma pessoa para Jesus? Quantos anos você está na igreja? 10 anos? 5 anos? 8 anos? 20 anos? Qual foi a última vez que você teve a alegria de levar uma pessoa aos pés de Cristo? Quanto vale uma pessoa para o reino dos céus? Quanto vale? Eu vejo as pessoas desesperadas, tentando encontrar o sentido da vida. As pessoas procurando sentido. Não pode, a vida não pode ser só pagar o boleto. Querido, Jesus deu o sentido da vida para você. É a liderança pelo serviço, é você se cuidando para cuidar do outro, é você amando, é você buscando. Quando você for discipular, quando você for amar, quando você for cuidar, quando você for se dedicar, vai chegar o momento de você ensinar. E aí sim, se você não tem o dom do ensino, pede para quem tem. Aí você pode mandar os meus vídeos, pode mandar os vídeos do pastor Arilton, você pode mandar vídeos espirituais, você pode indicar sermões, você pode convidar alguém na sua igreja que tem o dom do ensino, mas amar, amigo, não é uma questão de dom, porque Deus é amor, e se você estiver conectado com Deus, você vai ter amor para dar. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo essa live não conseguem sequer se amar, não conseguem ver beleza na sua alma. Mas eu vou dizer uma coisa para você que se sente incapaz, eu queria que você ouvisse um pedacinho, um trechinho de um áudio aqui. Eu queria que você ouvisse esse garoto. Ouça esse áudio aqui, ouça esse áudio. Boa noite, boa tarde, é hoje. O meu futuro de hoje fora, o acho e palavra no Twitter, o real forma é Luiz. Sabe quem é esse garoto aqui? O João Pedro. O João Pedro é de Castilho, São Paulo. Ele tem uma necessidade especial. Ele diz que ele queria muito ser pastor. Sabe o que ele faz, esse garoto? Sabe o que ele fez nessa última semana? Ele foi fazendo os contatos, falando para as pessoas participarem aqui dessa live. Ele é um evangelista. Ele tem dificuldades na fala. Depois você acostuma, você treina o ouvido, você entende ele bem. Mas num primeiro momento, não é fácil. Ele poderia se limitar e falar assim, não, eu tenho essa dificuldade, não vou pregar o evangelho. Pois ele prega o evangelho. Ele leva Jesus para as pessoas. Do jeitinho dele, da forma dele. Mas ele leva. Hoje eu ouvi a história ali com o meu sogro, com a minha sogra, eles falando, né, que eles tinham uma amizade um pouco distante com um rapaz, um senhor já na verdade 68 anos, que não estava bem, mexia com eletricidade, etc. E o Espírito Santo falou no coração da Rosana, dizendo assim, fala para o Marcos falar de Jesus para ele. Fala para o Marcos falar de Jesus. E o Marcos, numa próxima oportunidade que teve, começou a falar de Jesus e disse, você precisa se arrepender das burradas que você fez na vida, dos erros que você cometeu, você precisa aceitar Jesus no seu coração. E pregou do jeito dele. E sabe o que aconteceu? Esse senhor, 68 anos, não me recordo o nome agora, 68 anos, ele teve que fazer uma mudança. O meu sogro tem um caminhão, foi lá, ajudou, fez a mudança, depois ele pegou e ia para São Paulo.
uns dias depois, esse senhor morreu. Talvez a última vez que ele tenha ouvido falar de Jesus na vida dele tenha sido da boca do Marcos. Agora veja como o caminho do Espírito Santo, Deus toca no coração da Rosana, que fala para ela assim, olha, tem que falar de Jesus, é para falar de Jesus. E aí ele vai lá e fala de Jesus, e o indivíduo se muda e vai para outro lugar, e lá, poucos dias depois, ele morre. O Espírito Santo sopra e talvez, eu não sei, mas talvez 3, 4 frases, um diálogo que tenha acontecido entre o Marcos e esse senhor tenha sido determinante para a vida eterna dele. Agora, quantos senhores como esse estão morrendo nesse exato momento? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas com depressão? Quantas pessoas sem a esperança que eu e você temos? São milhares de pessoas sofrendo, milhares de pessoas sem esperança nas trevas, oprimidas pelo diabo. E tudo que Deus quer é que você trabalhe. Aí você pode dizer assim, mas eu não sei, Ivan, eu não sei falar. Você não sabe falar, então eu vou contar para você uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso para você. No início do meu ministério, eu ia pregar e eu ficava muito nervoso. Muito nervoso. Pensa que era assim, ó, parecia um vulcão dentro de mim, de tanta ansiedade. Mas toda vez antes de ir pregar, todas as vezes antes de ir pregar, eu lia Mateus 10, 19. Todas as vezes. Sabe o que diz Mateus 10, 19? Isso aqui me acalmava e dizia o seguinte: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto o que hão de dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Deus estava falando para os discípulos que nas situações mais extremas na vida deles, quando eles estiverem sendo presos, quando tudo tiver ruído, não se preocupem, porque o Espírito Santo vai colocar a palavra certa na sua boca. E essa experiência que eu contei aqui do Marcos, talvez se eu tivesse falado para esse senhor, não teria surtido efeito, mas era o Marcos, amigo dele de anos. A missão que o Marcos tinha, eu jamais poderia cumprir, nem você. Você nem conhece esse senhor, nem eu. Os meus vídeos jamais chegariam, ele jamais ia ver alguma coisa de Jesus. Mas como era o Marcos falando, aí sim. Eu quero falar aqui do Pedro Albani, que está aqui comentando, etc. O Pedro Albani é um garotinho. Ele deve ter pouca idade, porque ele é bem jovenzinho. E ele, sabe o que faz? Videozinhos aqui no Instagram. Coisa mais querida. Ele começa assim: olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz. E ele fala do jeitinho dele. E ele prega o evangelho. Eu não sei quantos seguidores ele tem, mas é provável que ele não tenha muitos. Mas que ele tenha ali 1.000, 2.000. Ele está falando, ele está pregando, que ele tenha 100. Ele está pregando, ele está falando do jeitinho dele. Ele pega o celular dele. Você acha que ele tem câmeras? Você acha que ele tem equipamentos de luz? Você acha? Não, ele vai lá e prega. De que jeito? Do jeitinho dele. Ó, o Pedro está dizendo: tenho 24 anos. Parece 13. Isso é bom, isso é um elogio, hein? Prega a palavra do seu jeito, da sua forma. Cada um tem um jeito de pregar. Quando eu faço as lives aqui, eu tenho vários amigos e amigas que eles ficam interagindo, conversando, falando, pedindo para as pessoas curtirem, interagirem. Quantos aqui se envolveram para que hoje tivessem aqui 3.000 e tantas pessoas? Quantas pessoas? Ah, querido, saiba disso. Estão perguntando o livro, é Mateus, gente. Mateus no capítulo 10, no verso 19. E toda vez que eu entrava no meu medo, no meu nervosismo antes de pregar, eu lia dizendo assim: é o Espírito do Pai que falará através de você. E isso foi sendo internalizado dentro do meu coração, de tal maneira que hoje, se me falar para sair daqui agora e pregar num estádio para
30 mil pessoas, eu vou lá e prego. Porque hoje eu sei que não sou eu, que eu sou só um instrumento. Um instrumento não toca som, um instrumento ele precisa do instrumentista. A mensagem não é minha, o mensageiro não sou eu. O mensageiro é Deus, a mensagem já está estabelecida aqui na Bíblia. Eu só preciso ser um conduto, nada mais do que isso, um instrumento nas mãos de Deus. Agora, eu preciso ser um instrumento afinado, porque sempre será o poder de Deus unido ao esforço humano. E olha, hoje nós temos a possibilidade de pregar nas redes sociais. Mas você acha que isso vai acontecer para sempre? Você acha que a gente vai permanecer livremente, livre, leve e solto para sempre? Um dia vão derrubar esse canal aqui que você está vendo. O Instagram vai tirar do ar. Um dia o meu canal do YouTube vai sair do ar. Você sabe do que eu estou dizendo. Agora, eu queria falar uma coisa bem especial para você. Muito especial. Você nunca saberá quantas vidas você transformou pelo poder de Deus, mas todas elas saberão que foi através de você. Eu quero mostrar para você uma coisa aqui, ó. Eu não sei se você sabia que eu estava machucado. Sabia que eu estava machucado? A ferida está grande. A ferida não está pequena. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa ferida aqui, ela é só, na verdade, não quero assustar você, é só uma maquiagem. Olha, eu pedi para a Sofia fazer para mim. É só uma maquiagem. Mas as pessoas, elas estão todas cheias de feridas na alma delas. Você vai numa festa, você vai na faculdade, você vai no seu trabalho, você vai na igreja e você pensa que está todo mundo sorrindo e feliz, mas essas almas elas estão profundamente magoadas e feridas. Todas as famílias têm cicatrizes, todas as famílias têm traumas, todas as pessoas têm dores escondidas na alma, lágrimas que caem escondidas e onde elas não encontram alívio. Você algum dia foi alcançado por Cristo e a prova é que você está aqui. Mas são 8 bilhões de pessoas, são milhões e milhões de pessoas que não têm a esperança que você tem, que nunca abriram a Bíblia, que nunca foram discipuladas, que nunca tiveram uma oportunidade. Você já imaginou o que aconteceria se quando Jesus voltasse, um colega de trabalho seu olhasse para você e falasse: você sabia de tudo e nunca me falou. Você trabalhou 8 anos comigo, nunca testemunhou. Você nunca me mostrou um livro, você nunca abriu um verso da Bíblia. Você nunca me falou das verdades bíblicas que você conhecia. Você nunca me discipulou. Por que você não me falou? Por que você não me contou? Querido, você tem uma missão. E não sou eu que estou dando essa missão para você. Eu estou lembrando você que a missão que Jesus Cristo deu para você é a mesma missão que Jesus Cristo me deu. Só que eu não vou conseguir terminar essa missão sozinho. Eu não sou exército de um homem só. Se nós não nos unirmos para pregar o Evangelho, me diga quando será. Vocês sabem que depois do que aconteceu aqui no mundo, depois dessa pandemia, o mundo nunca mais será o mesmo. O fim do mundo se aproxima com uma velocidade absurda. Os ventos do Apocalipse, eles estão gradativamente sendo soltos. Nós vivemos a sodomização do mundo, nós vivemos a iniquidade se aflorando, o amor se esfriando, todos os sinais cumpridos. Agora é a hora do grande clamor, do clamor da meia-noite. Agora é a hora de nós pregarmos o Evangelho. Por isso, amigo, eu queria convidar você a uma ação no dia de hoje. Eu queria que você buscasse mais consagração. Sabe como que a gente se prepara para a volta de Jesus? A gente se prepara em consagração, abrindo mais a Bíblia, fechando mais a Netflix.
se envolvendo na pregação do Evangelho, porque quando a gente prega o Evangelho, Deus vai salvando a gente, a nossa casa, a nossa família, vai mudando e moldando o nosso coração. É isso que Deus quer. Você pode se sentir um pecador, você pode se sentir indigno, você pode falar assim, não, eu não prego, porque senão eu seria um hipócrita. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos somos indignos, todos somos cheios de incoerências, todos somos fracos e frágeis, todos somos menos do que pó, todos nós. Não existe nenhum melhor do que o outro. Você acha que eu sou digno de pregar o Evangelho? Você sabe que eu não sou digno. Nenhum de nós é. Somos todos miseráveis e pecadores, mas essa é a beleza e esse é o mistério. Porque Jesus Cristo disse, eu quero que você que é pecador alcance outros pecadores. Ele poderia usar anjos, mas ele escolheu pecador salvando pecador. E eu vou dizer uma coisa para você, toda vida é comum até Jesus passar por ela. E se Jesus não passar na sua vida, você não vai conseguir levar Jesus a outras pessoas. Por isso, essa primeira live é para dizer assim para você, não se preocupe se você não sabe muita coisa de Bíblia. Não se preocupe se você não tem eloquência. Não se preocupe se você não tem recursos financeiros. Essa preocupação que implanta na sua mente e no seu coração não é Deus. Não se preocupe com as ferramentas. Se preocupe em dizer, Senhor, eu sou um pecador, miserável, falho. Isso é que eu sou. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou podre. Reconheça isso, porque é isso que você é e eu sou. Mas diga assim, Senhor, eu quero me consagrar, porque eu não quero perder o céu. E eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Você quer dizer isso hoje para o Senhor Jesus? Você quer dizer assim, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus? Escreva isso aqui agora. Diga, eu quero ser um instrumento fraco, frágil. Você também carrega feridas, né? Você também carrega dores na tua vida. Você sabia que as nossas cicatrizes têm o poder de curar a ferida dos outros? Eu vou repetir. Você sabia que as nossas cicatrizes têm o poder de sarar a ferida dos outros? Quando a pessoa entender que você também sofreu, que você também foi para o fundo do poço, você também caiu, você também sofre, você também tem problemas na sua família, você também não sabe como educar seu filho direito, você também erra na alimentação, você também queria ser melhor e não consegue ser. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ele é um ser humano como eu, mas ele tem orado por mim. Ele passou um dia inteiro sem comer, em jejum, por um problema que eu estou passando. Esse homem, essa mulher é alguém diferente. E aí, amigo, depois que você escolher o nome que o Espírito Santo vai te dizer, você vai focar nessa pessoa. Você entendeu que essa é a tarefa de casa? É isso que você precisa fazer. Você vai escolher, e amanhã eu vou perguntar aqui, você já escolheu a pessoa? O Espírito Santo já mostrou para você a pessoa? Talvez ele te mostre em 1 minuto, talvez ele precise de um dia inteiro, mas você precisa dobrar o seu joelho e falar assim, Senhor, eu não posso continuar vivendo sem discipular pelo menos uma pessoa. Sabe aquela tua melhor amiga? Sabe o teu melhor amigo? Sabe aquele companheiraço do trabalho que te ajuda tanto? Talvez seja ele, talvez seja ela. Mas se você fizer o trabalho, tenha certeza, o Espírito Santo não vai falhar com você. E você vai alcançar, e a corrente do bem não para, porque a hora que você alcançar essa pessoa, ela pode alcançar alguém, ela pode trazer a esposa, o esposo, um filho, uma filha, o pai ou a mãe, e a corrente do bem cresce, não vai deixar de crescer. Porque o Espírito Santo agora, ele está trabalhando mais do que nunca. Assim como o mal está trabalhando poderosamente, você sabe que o mal está trabalhando poderosamente. Você acha que Deus vai ficar de mãos atadas? O Espírito Santo está sendo derramado. Agora é a hora. Ah, eu não sei o que dizer. Lembre-se de Mateus 10:19. Naquela hora, não se preocupe com o que você vai dizer. Não se preocupe, porque o Espírito de Deus vai guiar você. Qual o seu papel então? Seu papel é buscar santidade.
O seu papel é buscar consagração e dizer: Senhor, eu não sei nada, eu não conheço, eu não sei nada, eu sou só um miserável. Só isso que eu sou. Reconheça isso diante do Senhor, humilhe-se diante do Senhor, quebrante-se diante do Senhor e diga: mas Senhor, o Senhor me dá a alegria de me dar uma vida no reino dos céus. Você, não eu, você ser o condutor de uma alma, de uma pessoa para o céu. Você, que alegria, amigo, que privilégio é esse? Sabe, todos nós podemos fazer alguma coisa. Eu me lembro, por exemplo, do Alex. O Alex, sabe o que ele faz? Ele tem um espaço de vida saudável lá em Salvador. Eu já fui lá pregar no Espaço Novo Tempo algumas vezes. O Alex usa o espaço do centro de espaço de vida saudável dele para evangelizar. Eu me lembro da Esther. A Esther faz máscaras. Só que daí, sabe o que ela faz? Ela faz a máscara para vender e com o dinheiro da máscara, sabe o que ela faz? Ela compra a cesta básica, compra almoço para as pessoas que precisam. Pessoas que usam seus dons, que usam seus talentos para evangelizar, para levar o evangelho. Usam suas empresas, usam tudo que podem para pregar o evangelho. Pessoas que pregam de todas as formas, de todos os jeitos. E eu quero convidar você a ser um instrumento nas mãos de Deus. Não fique fora disso. Não saia de hipótese alguma dessa live sem tomar uma decisão. Se hoje não for a hora, se hoje não é agora, me diga quando. Fala para mim. Quando o decreto dominical sair, quando a perseguição surgir, quando a porta da graça se fechar, quando você vai pregar o evangelho? Quando que você vai parar de dar desculpas? Não porque você é relapso, mas é porque o inimigo tem trabalhado. Diga não a essa voz. Você tem uma missão e essa missão Jesus te deu. A pregação é para todos os crentes. Então, amigo, eu vou falar para você. Resumo da ópera. 1. Consagre-se ao Senhor. Consagre-se. Sabe, peça perdão a Deus por tudo que você tem feito. Peça perdão. Busque a Deus. 2, você vai orar pedindo um nome para você discipular uma única pessoa. Só uma pessoa, ok? Uma pessoa. Você vai discipular uma pessoa e o Espírito Santo vai mostrar para você. Você vai ser impactado, vai ser a sua primeira, uma das primeiras, ou sei lá, você vai viver uma experiência sobrenatural. Porque a escolha não vai ser sua. Sobrenatural, o que é? Algo sobre o natural. O Espírito Santo vai conduzir você. E aí você vai amar essa pessoa. Quando que você vai introduzir Bíblia, falar de Bíblia? Não se preocupe, porque essa não é a sua função. Isso é o Espírito Santo que vai trabalhar. Esse é o trabalho dele, convencer da justiça, do pecado, do juízo, o arrependimento, a transformação. Toda é obra do Espírito Santo. Lembra, você é só um conduto, é só um instrumento. Você vai amar essa pessoa, você vai ajudar essa pessoa, você vai se preocupar, você vai se envolver e ela vai sentir em você como se você fosse o melhor amigo da vida dela. Você vai ser um anjo na vida dela, um anjo. Vai fazer de tudo para cuidar dessa pessoa. Na hora certa, o Espírito Santo vai mostrar. É a hora de introduzir Bíblia e esperança eterna. Isso é obra do Espírito Santo. Eu não sei a hora, você não sabe a hora. Então, amigo, essa é a tarefa de casa. Amanhã eu vou perguntar, você conseguiu? O Espírito Santo mostrou para você, você vai dizer sim, não, ainda não, sim, etc. Mas essa é a tarefa de casa. Eu vou colocar posts aqui, etc. para lembrar você. Essa é a tarefa. Amanhã, eu vou dizer para você o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu vou contar alguns segredos para você. Primeiro, eu vou testemunhar do milagre do WhatsApp. Sabe esse videozinho de 3 minutos que chega para milhões de pessoas? Você vai entender que isso não tem nada a ver comigo. Você vai entender que esses videozinhos que chegam para milhões, eu não disse centenas de milhares, eu disse milhões de pessoas, não tem nada a ver com Ivan Saraiva. Isso não é ideia minha, não é obra minha, não foi desejo meu, nada, eu não tenho nada que ver. A única coisa que eu sou é esse conduto. Mas você verá um milagre e essa história é impressionante e eu vou contar amanhã. É impressionante essa história, de arrepiar.
porque você verá como Deus age de maneira sobrenatural, poderosa, acachapante, de maneira veloz, quando Ele tem um propósito. Você verá esse testemunho, você não pode perder por nada amanhã. E segunda coisa, eu vou contar para você qual a técnica que eu uso para falar de improviso. Como que eu falo sobre qualquer assunto, a qualquer hora, a qualquer segundo, uma parte um pouquinho mais técnica, mas eu vou contar para você esse segredo que eu tenho, uma metodologia que eu desenvolvi sozinho, nunca vi ninguém falar, nunca ninguém contou, mas o Espírito Santo foi me conduzindo de tal maneira que você sabe, hoje eu gravo centenas e centenas, já fiz milhares de sermões e eu vou te explicar como que eu faço para falar de improviso os assuntos da Bíblia, aliás, sobre qualquer assunto, praticamente qualquer assunto, né? Pelo menos eu tenho que saber pelo menos o assunto, mas eu vou contar isso para você, eu vou passar essa técnica para você e se você colocar em prática, você também vai conhecer, vai saber e você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. O problema é que você não sabia, somente isso. E agora eu quero fazer um pedido para você antes de orarmos. Eu quero que você bata um print aqui dessa tela, que você coloque lá no Stories, no seu Stories aqui no Instagram, que você faça propaganda, que você coloque no seu feed, que você compartilhe com os outros. Quando isso aqui vai ficar salvo, né, por 24 horas aqui no feed. Marque 300 mil amigos. Sabe quando você vai colocando o arroba e você vai colocando, imagine 3.500 pessoas, cada uma colocando aqui 5, 6 amigos. Nós vamos expandir essa live aqui para milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Então amanhã, amigos, você vai ouvir um dos momentos mais lindos do meu ministério, onde Deus agiu de maneira sobrenatural para poder alcançar um objetivo que era dele. E você vai entender que eu, Ivan, sou a parte menos relevante nesses vídeos de 3 minutos que alcançam milhões e milhões de pessoas, que já tirou pessoas do suicídio, que já salvou pessoas de 300 tipos de circunstâncias e situações diferentes. Você vai ver algo extraordinário e algo um pouco mais técnico também. Eu vou te ensinar a técnica que Deus me deu para poder falar as coisas de improviso. Eu tenho certeza que vai ser revelador, transformador e você vai ver que qualquer pessoa pode aplicar. Então, querido, posso contar com você? Posso contar com a sua ajuda para você espalhar essa live para cada vez um número maior de pessoas? Hoje tivemos aqui 3.500 pessoas. Será que a gente chega a 5.000 pessoas amanhã? Será que você já envolvido na pregação do Evangelho consegue colocar no teu stories dizendo, olha, venha, participe, fazendo propaganda? Quando eu deixar aqui no feed, marcando todo mundo, compartilhando, você já consegue se envolver na pregação do Evangelho? Nós vamos juntos formando um exército pregando o Evangelho para que outras pessoas vejam isso aqui também. Eu acho que vai ser muito bom. Querido, eu espero você amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te cuide, que Deus te proteja muito e que nós possamos formar um exército para Deus, um verdadeiro exército. Que Deus abençoe você, que Deus proteja a sua família e que assim como Deus protegeu o povo de Israel lá no Egito diante das pragas, que Deus proteja o seu povo desse vírus maligno. E eu tenho convicção de que Deus está aí do seu lado, perto de você. Você vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Quero terminar. E para terminar, eu vou dizer uma coisa para você. Muito obrigado. Obrigado por você estar entrando na seara comigo. Eu estava muito sozinho, pregando sozinho, do meu jeitinho, às vezes errando, às vezes falhando, às vezes sendo elogiado, às vezes sendo criticado, mas sozinho. E hoje, mais do que nunca, eu vejo que os meus irmãos e as minhas irmãs estão aqui comigo e juntos nós vamos pregar o Evangelho. Lembre-se, eu não sou 1 centímetro melhor que ninguém. Eu só quero que juntos a gente pregue de Jesus. Bíblia e Jesus. Nada mais, nada além. Porque é a única coisa que pode salvar alguém. Vamos juntos? Vamos juntos pregando o Evangelho? Eu espero por você amanhã, 8 horas da noite. Replique, marque os amigos, põe no Stories. Vamos bombardear a internet para que a gente chegue a 5.000 pessoas aqui. Um grande abraço a você, fique com Jesus e eu aguardo por você. Lembre-se, ore, consagre-se, Deus vai te encaminhar alguém, vai dar tudo certo e você vai começar a ser um discipulador de Cristo. Um grande abraço e vamos juntos orar.
Bondoso Pai, use-nos. Bondoso Pai, cuide de nós. Bondoso Pai, que verdadeiramente possamos ser instrumentos em Tuas mãos. Queremos despovoar o inferno e povoar o céu. Usa cada um de nós, cada um do seu jeitinho, com o seu potencial, com as suas qualidades e com as suas limitações. Por favor, Jesus, usa-nos, porque nós queremos ver o Teu Filho Jesus voltando a essa terra. Nós queremos ter a certeza de que fomos úteis para a Tua obra, para a Tua causa. Portanto, Senhor, que a Tua unidade, a unidade do Teu Santo Espírito, a unidade que Ele promove, esteja em todos nós e que juntos possamos pregar esse Evangelho. Que Deus, o Senhor, possa nos conduzir em tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você, sua casa, sua vida e sua família. Conto com você na pregação do Evangelho e até amanhã, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Eu espero por você. Tchau e vamos juntos na jornada do instrumento de Deus. Amanhã tem mais, segunda e terça. Um grande abraço, fiquem todos com Jesus.